Que Jesus nos ilumine, nos ampare. Nós vamos fazer a segunda parte do capítulo 9, que traz como título Mediunidade e Fenômeno. O Tarcísio fez a primeira parte e nós vamos estar concluindo o capítulo. Vocês estão lembrados de Sertório, aquele espírito que levou André Luiz à visita de Vieira e de Marcondes, né? Dois médiuns, né? Dois alunos de Alexandre, que praticamente se impediram de participar dessa reunião. Ao retornar, os alunos de Alexandre entregaram a ele um questionamento a respeito de como que deveria ser dirigido a palestra que ele iria ministrar. A dificuldade que eles encaminharam foi a respeito da dificuldade dos impedimentos que esses alunos dele tinham, dificuldades que eles colocaram como psicofísica, ou seja, era uma dificuldade de domínio do corpo físico, né, de uma coisa puramente material. O desejo desses alunos era ser possuidor de uma capacidade mediúnica capaz de realizar grandes eventos, de fazer grandes revelações e de possuir um orientador espiritual, né, elevado. Então Alexandre está falando nesse momento a eles a respeito da necessidade de crescimento íntimo, a respeito de querer ser bom e de realizar uma existência de trabalho no bem. O Tarcísio parou em um momento em que, no intervalo em que o tórax de Alexandre se inflamou de luz, né? E todos emocionados, e após um ligeiro intervalo, Alexandre continuou a orientação, dizendo que a persistência nossa na animalidade é o que nos perturba. Que nós, né, somos a coroa espiritual da Terra, pela capacidade de raciocínio, que é uma herança que nós herdamos do nosso Pai Celestial. E essa capacidade de raciocínio nos permite permutar pensamentos com a espiritualidade, com outros espíritos. E por causa dessa capacidade, espíritos santificados, espíritos sublimes, atuam como se fossem irmãos mais velhos nossos, vêm até nós nos convidar ao convívio do Pai Celestial. Mas que nós, pelo apego às sensações materiais, ainda nos demoramos de maneira voluntária nesse primitivismo, nessa irracionalidade primitiva. Então Alexandre orienta que no campo, né, vibratório da mente humana, ainda nós temos lá o veneno da cobra, o instinto do animal, o impulso sanguinário, a vaidade, o orgulho, enfim, toda a carga de conteúdos de atributos que nós adquirimos ao longo da nossa evolução espiritual. Mas que esses atributos não pertencem ao corpo físico, né? Na realidade, são qualidades do espírito que conserva, que faz o possível para conservar esses atributos em si, essas qualidades. E, no mesmo tempo, né, ele acaba olvidando os patrimônios divinos que também ele tem dentro de si. E o que acaba acontecendo é o seguinte, é que a morte física acaba acontecendo na criatura humana e surpreende ela no quê? Nas atitudes que ela cultivou durante a sua existência. E a morte, o que ela faz? Ela só muda de plano vibratório. A criatura sai do plano físico e vai para o plano espiritual. Mas a essência, o espírito, a inteligência é sempre a mesma, a capacidade é sempre a mesma. Alexandre nos diz que é por isso que existe esse emaranhado de manifestações inferiores na esfera mediúnica em que nós
atuamos, né? Ou seja, cheio de influências espirituais. Isso acontece porque ao invés de nós cultivarmos as qualidades positivas de realização com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós forçamos, ficamos fomentando, né? Aumentando os interesses puramente humanos ligados aos centros passageiros das puras sensações. Ou seja, é do nosso gosto, é do nosso desejo ainda permanecermos neste estado. E aí a gente acaba sendo tomado de enorme equívoco no círculo de desenvolvimento das nossas faculdades mediúnicas. Porque a gente acredita que nós podemos vencer o domínio pesado dessas vibrações grosseiras e cristalizadas pela viciação dos séculos, né? Tão somente pela força da movimentação mecânica, pelo simples fato de nós virmos a casa espírita, de nós fazermos prece, de fazer palestra, de participar do trabalho de assistência social, de participar de um trabalho mediúnico. A gente acha que somente com isso a gente consegue movimentar, né, vencer essas vibrações pesadas que nós vivemos durante séculos e séculos. E o Alexandre nos diz que sem qualquer preparação ou renovação, a gente tenta a travessia dessas fronteiras vibratórias, invocando as potências divinas de qualquer natureza para adestramento das nossas forças psíquicas. A maneira do homem leviano, que sai à rua e encontra lá a primeira pessoa e busca para a pessoa orientação capaz de beneficiar a sua vida, de orientar a sua vida e de ensinar a sua vida. E a gente sabe que lá na rua não é todo mundo que tem condições de nos prestar esse serviço. Alexandre nos dá um exemplo, ele disse assim, se a gente precisa de uma pessoa para operar um automóvel, uma máquina, um computador que seja, a gente precisa preparar essa pessoa, dar curso para essa pessoa, para que ela possa fazer com eficiência o trabalho dela. Como é que nós imaginamos que para, né, conseguir entrar no domínio de uma mediunidade sublime, a gente consiga apenas com essas ações materiais, a gente consiga realmente sublimar ela. É preciso, segundo Alexandre, educarmos e termos responsabilidade. E ele nos diz que sempre vai ser possível abrir entre nós e o mundo espiritual uma porta de comunicação. Mas nós não podemos esquecer a lei da afinidade, que essa lei, ela é fatal, né? Sem os valores elevados, sem o esforço do estudo, certo? Quem que nós vamos encontrar no mundo espiritual pela afinidade? Vamos encontrar os espíritos que fogem aos processos educativos, os espíritos que ainda têm essa preguiça de buscar esclarecimento, que sem as bênçãos da responsabilidade, a gente acaba encontrando, logicamente, espíritos responsáveis, né? A gente, segundo Alexandre, a gente vive contestando, vive pretextando que o fenômeno é forçoso e é no campo experimental das conquistas físicas, né? Mas que na realidade a maioria de nós vivemos no sonho do fenômeno maravilhoso, da coisa meia mágica para acontecer. Ou seja, a gente quer que as coisas aconteçam, que o fenômeno aconteça, que a gente consiga convencer as pessoas que estão necessitadas da nossa força mediúnica, mas sem esforço, tanto para nós como para aquele a quem a gente quer que adquira a fé raciocinada. Alexandre traz alguns exemplos, ele disse, olha, você já observou, por exemplo, a maravilha que é a ligação do hidrogênio e do oxigênio para formar a molécula de água, a respiração do vegetal. Se a gente fizer duas covas, uma do lado do outro na terra, plantar uma semente de cicuta de um lado, plantar o trigo do outro, de um lado você vai ter uma planta que mata, e do outro uma que alimenta. A variedade de flores, de perfume das flores, a variedade de espécies animais, de espécies de plantas, de seres vivos, da própria criatura humana, a definição do raio do sol, essencial para a nossa vida e que a gente não consegue ainda ter
a noção do que ele seja realmente. E aí ele diz, olha, se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam a alma adormecida, fornecendo a ela a legítima concepção da existência de Deus, como vocês esperam destruir essa rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestação da espiritualidade superior? Ele pega pesado, ele diz, não, meus irmãos, né? Ele fala um não, certo? Ele diz que é urgente que nós precisamos abandonar os pretextos que nós utilizamos, né? Para iniciar um desenvolvimento interior das faculdades divinas. Ele diz que a paixão pelo fenômeno é tão viciosa e destruidora para a alma, da mesma maneira que o álcool é para o corpo físico. E que esse jogo de hipótese, esses pretextos que a gente usa, na realidade, é um pretexto que nós utilizamos para fugir às realidades universais, adiando de maneira indefinida, né, a edificação do nosso espírito. Alexandre fala, eu concordo convosco a respeito da necessidade da experimentação, da pesquisa intelectual, né? E realmente da curiosidade respeitável, que é a mãe da ciência renovadora, e que todo processo de conhecimento exige campo de observação e de trabalho, como é imprescindível o material didático nas escolas simples. No entanto, ele diz que é urgente que nós não convertamos os elementos de aprendizado em brinquedos, né? em coisas para entretenimento nosso. E diz que, além disso, nós que somos os aprendizes, os alunos, precisamos forçar a nós mesmos e observar que a informação não é tudo. Nós temos muito conhecimento e que o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado, que existem muitos de nós que estudam sempre e que não colocam em prática na vida diária o conhecimento e os esclarecimentos que a gente recebe dentro da doutrina espírita. E que tem muitos companheiros que são pessoas que já colocaram bastante luzes no raciocínio e que têm condições até mesmo de verbalizar isso para outras pessoas, mas que nunca iluminam a si mesmo. Ele diz que catalogar valores não significa vivê-los. E que da mesma coisa, ensinar o caminho, como é que faz para chegar no mundo espiritual para as outras pessoas, não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada que nós temos que fazer. Ele dá dois exemplos. Ele diz que existem estatísticos na Terra que nunca visitaram as fontes originais de seus recursos informativos. Ele diz também que existem eminentes geógrafos na Terra que nunca saíram da sala de aula. Ou seja, pessoa que dá aula de vulcão sem nunca ter aproximado perto de um vulcão. Pessoa que dá aula de mar sem nem ter ido na praia. Então ele diz assim que se isso é possível, né? Ele diz que ele utiliza essas imagens, porque se isso é possível fazer isso daqui na curta existência da crosta terrestre, uma pessoa se tornar eminente professor simplesmente através de livros, no caso da vivência na espiritualidade sem fim, dentro do mundo espiritual, não é possível na vida espiritual. Né? Na vida não é espiritual porque a gente está envolvido nos círculos da vida imortal. A gente vive a vida imortal desde agora. Nós estamos emergindo na vida imortal, apesar de estarmos dentro do corpo físico, né? Revestido, circunscrito dentro do corpo físico, nós encarnados. Mas a nossa capacidade de permuta de pensamento, né, e de forças com o mundo espiritual nos coloca na mesma vida eterna que nós estamos. Alexandre diz que a mediunidade não é disposição da carne transitória, mas expressão do espírito imortal. Que o corpo é instrumento elevado na mão do artista, mas que o artista, que é o espírito, esse deve ser divino, esse precisa ser purificado, né? E se a gente quer o desenvolvimento
superior, nós necessitamos abandonar os círculos inferiores da vida. Se nós procuramos um intercâmbio com os espíritos sábios, a gente precisa crescer em conhecimento, precisamos nos intelectualizar, intensificar as luzes do nosso raciocínio. Se nós queremos a companhia dos espíritos que já se santificaram, dos santos, nós precisamos santificar também nós, por nossa parte, porque os espíritos angélicos, eles estão trabalhando pela melhora do mundo, esperando pela nossa angelização, para que nós possamos também fazer parte desse trabalho de melhora do mundo. E se nós exigimos a presença dos bons, nós precisamos nos tornar bons também. Porque se nós não tivermos afabilidade, não tivermos doçura, se nós não tivermos compreensão fraternal, se nós não tivermos sem atitudes edificantes, a gente não consegue entender os espíritos afáveis, amigos, elevados e construtivos. Quantas vezes durante a nossa vida a gente fala, mas isso aí não dá para fazer, isso é santo, é falta de compreensão de realmente dos sentimentos elevados, né? Ou preguiça de realmente a gente se esforçar para realmente atingir os objetivos que nós precisamos atingir. Ele disse que se isso daí, senão a gente ia encontrar espírito, por exemplo, com a inteligência de Platão, dando aula de filosofia avançada às tribos indígenas da Amazônia, da África. A gente tinha que encontrar o espírito como Francisco de Assis, junto com espíritos marginalizados, com pessoas viciadas, tornando elas discípulos, tornando elas missionários trabalhando na terra. Eles dizem que é impossível essa interação entre espíritos esclarecidos e almas ainda agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal, porque os gostos e os desejos são muito diferentes, e que nas nossas atividades espiritualistas, ou seja, dentro da doutrina espírita, nós precisamos reconhecer que a doutrina espírita não é uma doutrina sectária de homens em trânsito pelo planeta, mas que a doutrina espírita é um movimento divino e mundial de libertação das consciências numa revelação sublime da vida eterna, de valores imortais para todas as criaturas que tiverem boa vontade. E uma vez que nós acolhemos essa convicção, a gente não pode se deter naquela atitude exclusiva e presunçosa de quem supõe haver encontrado na mediunidade tão só um sexto sentido, né? Achar que a gente é o escolhido, né? Pronto, tenho a mediunidade, fui escolhido, agora eu vou poder conviver com os espíritos superiores sem nenhum esforço. Alexandre nos diz mais uma vez que a mediunidade não é um dom de privilegiado, é uma qualidade comum a todos os homens que demandam boa vontade sincera no terreno da elevação. Porque é inegável, se nós necessitamos ainda de grandes tarefas estimuladoras, né, como a mediunidade de Chico, da dona Ivone do Amaral Pereira, que trouxe assim um grande cabedal de esclarecimento coletivo e disseminação da fé positiva e edificante, o futuro vai nos revelar que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas, porque todos nós somos filhos imortais, somos espíritos imortais, somos filhos de Deus. E que nós não devemos alimentar qualquer dúvida e não devemos permitir que o padrão vibratório das forças físicas nos apague a luz gloriosa da divina certeza, desses ensinamentos que ele está ministrando e também dos ensinamentos que a doutrina espírita nos passa, porque todos nós nos encontramos em contato com a espiritualidade sem fim, né? Renovando as nossas energias viciadas de séculos consecutivos a caminho de transformações no presente evolutivo, ou seja, nós estamos no corpo físico hoje para operar a nossa evolução. Por isso nós precisamos nos elevar ao padrão de Jesus, né, o nosso guia e modelo, que nos convidou para um banquete de luz. Mas Jesus nos convidou para o banquete de luz quando? Depois que nós desencarnar? Não.
É desde já, é agora. Certo? Que nós temos que conviver nesse banquete de luz do qual Jesus nos orientou. E assim nós precisamos levantar para o futuro, não no sentido de menosprezar a Terra, dizer, eu vou evoluir, vou para outro planeta lá e vou evoluir em outro planeta mais feliz. Não, mas com o fim de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais, né? E sermos verdadeiramente úteis às realizações que vão chegar, que a Terra vai proporcionar para a gente de servir, né? Porque nós vamos crescer e vamos observar, vamos enxergar o serviço. Por isso, Alexandre continua nos dizendo que nós precisamos nos amarmos e nos edificar, nos erguendo para a redenção final. Nesse ponto, Alexandre começa a concluir a luminosa dissertação da noite e ele acaba fazendo um apelo, assim, de uma maneira muito sentida. Ele se emociona e fala de uma maneira muito sentida a todos. Unamos-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. Porque se o braço humano é capaz de modificar a geografia do planeta, rasgando novas estradas, construindo cidades magníficas, proporcionando diferentes cursos de água na Terra, é também possível nós intensificarmos o nosso esforço espiritual, renovando as disposições milenárias do pensamento animalizado no mundo, construindo estradas sólidas de fraternidade legítima e concretizando a obra de elevação dos sentimentos e dos raciocínios da criatura e formando bases cristãs que santifiquem o curso das relações entre os homens. Ele diz para todos, não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender e ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Buscai progredir na virtude, aprimorar sentimento, acentuar o equilíbrio, e o Senhor abrirá a porta de novos conhecimentos. Aquilo que Jesus nos disse: buscar em primeiro lugar o reino de amor e justiça, e todas as coisas vos virão de acréscimo. Desligai do excessivo verbalismo sem obra, né? Ele diz que ele não está falando aqui, o Alexandre diz, não está falando das obras assistenciais que nós fazemos na nossa vida particular e nem tampouco do serviço que a gente faz no centro, mas sim daquela construção silenciosa que nós fazemos no nosso interior, aprendendo a renunciar, aprendendo a ceder, aprendendo a se sacrificar dentro do nosso lar, junto aos nossos amigos, junto aos nossos trabalhos, né? E do trabalho de cada dia que nós fazemos para entender cada vez mais a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, nos tornando criaturas mais pacientes, mais esperançosas, levando mais esperanças, certo? Compartilhando o perdão com as outras pessoas, além de efetuar a renovação em nossa alma e trazendo para o grande continente de nossa alma experiências novas e boas, né? Trazendo experiências boas para esse interior nosso. E que em todos os labores terrestres nós precisamos nos transformar de acordo com a vontade de Deus. E que em nossos serviços de fé, nós nunca devemos ter a vontade ou tentar abaixar os espíritos superiores até nós, né? Trazer os espíritos superiores até nós. E sim, nos elevar até os espíritos superiores. Ele dá uma brincadeirinha, ele diz assim que a distância é a mesma, né? Ele diz que a distância é a mesma. Aqui, ó, o caminho de intercâmbio são os mesmos. E mais vale o coração, mais vale elevar o coração para receber o infinito bem, que exigir o sacrifício dos benfeitores espirituais. Que jamais nós podemos deixar quebrar o fio de luz que nos liga individualmente ao Espírito Divino. Aquilo que Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E não devemos permitir
que o egoísmo, que a vaidade, que os apetites inferiores e a tirania do eu embacem, né, a faculdade de refletir a divina luz, né? Aquilo que Jesus também nos disse: sede bom, como é bom o vosso Pai Celestial, para resplandecer o Pai, não é verdade? E que em nossa capacidade de servir, segundo Alexandre, nós estamos para Deus igual a pedra preciosa está para o sol. A pedra preciosa, para poder refletir de maneira perfeita a luz do sol, ela precisa estar burilada, ela precisa ser pura. E a mesma coisa é o Espírito precisa se purificar e o Espírito precisa se burilar para que ele possa refletir a luz divina e resplandecer a luz divina. Alexandre encerra essa palestra com uma frase fantástica: colocai as expressões fenomênicas do vosso trabalho em segundo plano, lembrando sempre que o Espírito é tudo. Primeiro, a renovação, que é o nosso legado, é aquilo que vai ficar conosco. Depois, as outras coisas. Nesse instante, André Luiz diz que Alexandre silenciou, mas ficou em prece, em rogativa muda, né? E aí o André Luiz disse que ficou muito admirado e ficou muito comovido, porque ele notou que Alexandre, o espírito, ele começou a se modificar. As suas roupas ficaram como se fossem nuvens, né? Como se fosse de neve, altamente iluminada. Da fronte dele saíram jatos de luz e das mãos também saíram jatos de luz que caíam sobre todas as pessoas que estavam ali, né? Provocando nas pessoas um estranho, mas muito bom encantamento, né? Aquela emoção foi se intensificando e acabou fazendo com que todos que estavam ali presentes acabou chorando de alegria. André Luiz até coloca lá que ele precisou conter o peito apertado para não exagerar na emoção, né? E dali a momentos de júbilo, ele observou que Sertório estava olhando para ele. E ele entendia até a perplexidade de André Luiz, porque André Luiz havia já visto vários espíritos iluminados fazerem rogativa, fazer prece a Deus, né? Mas ele nunca tinha presenciado aquela capacidade de transfiguração que Alexandre entrou, né? Vale a pena a gente também orientar aqui. A gente está estudando André Luiz, nós estamos vendo que André Luiz está também num aperfeiçoamento. A capacidade de ver dele, nós vemos que ele começou a melhorar lá no livro Mensageiros, né? E aqui ele conseguiu enxergar toda essa luminosidade, todo esse espetáculo que aconteceu. Mas Sertório viu mais, né? Porque Sertório apareceu perto dele, tocou ele de leve e falou para ele: olha, todos os espíritos de natureza superior estão ao redor de Alexandre, né? Transformando em intermediário de dádivas para nós, ou seja, em médio, né, para transferir aquelas bênçãos para nós. Por isso é que ele irradia e resplandece com tanta intensidade. Aqui a gente vai entender aquilo que Alexandre falou, que a mediunidade é um atributo do espírito e não do corpo físico, né? Ou seja, ele está servindo de intermediário para espíritos superiores. André Luiz diz que compreendeu a beleza daquela cena, né? Muito bonita e também muito sublime a lição que ele havia recebido. Diz que decorreu alguns segundos, o grande orientador foi retomando aquele aspecto que lhe era natural, e ele acabou elevando uma prece de reconhecimento ao Senhor, e dessa maneira ele encerrava aquela divina reunião. É importante a gente falar a respeito da ciência, né, de quantos Alexandre era ciente de que todo aquele fenômeno ocorrido, né, não foi por causa da sua grandeza, lógico que tem o seu esforço também, mas toda a ajuda e todo o auxílio transmitido ali somente foi possível porque ali se reuniam espíritos renovados no Cristo para a real grandeza de Deus. E que a seriedade e o comprometimento de todos aqueles alunos e todo aquele pessoal que estava ali a fim de aprender era o crescimento espiritual.
O crescimento espiritual justamente que vai implantar o reino de Deus dentro de nossos corações e também na terra. E que espíritos que não tinham esse mesmo comprometimento, essa mesma seriedade, praticamente se impossibilitaram de chegar ali. É o caso de Vieira e de Marcondes. Vieira pela maledicência e pela invigilância, e Marcondes pelo vício de ópio e pelos vícios no sexo. Os dois, apesar de ter sensibilidade, os dois, apesar de serem estudantes de Alexandre, não tiveram condição de estar ali recebendo essas informações e essas dádivas sublimes, segundo o Sertório nos falou ali para André Luiz. E assim acontece com todos nós que vivemos diante da espiritualidade sem fim. A lição é muito bonita e vale a pena a gente refletir nela. Muita paz e muito obrigado.